Queridos, vamos começar a nossa live de hoje, o nosso devocional, e eu quero compartilhar com vocês um fato de que todos passamos por isso e não é muito fácil, porque o ser humano não gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. A espera, ela se torna cansativa, a espera, ela vai confrontando a nossa fé, a espera, ela vai, às vezes, nos fazendo distanciar do maior objetivo, né, da nossa vida. Esperar não é fácil. Ninguém gosta de esperar. Principalmente que diz respeito à nossa vida, às questões da nossa humanidade, às questões daquilo que queremos como vida. E às vezes temos a visão, temos o propósito, mas existe o tempo de espera para que tudo aconteça e a gente às vezes desiste no meio do processo, no meio do caminho. Toda espera, ela passa por um processo. E hoje eu quero falar sobre isso. Não desista no processo. Entenda, não desista no processo. Há propósito na espera. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei quais são as suas expectativas em relação àquilo que de repente você está orando a Deus, não sei. Mas de repente você, como eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso. O momento de espera. O momento que geralmente não temos todas as respostas, geralmente não entendemos, mas estamos aguardando o mover de Deus, o agir de Deus. E muitas pessoas não aguentam o processo. Muitas pessoas desistem no meio da jornada. A nossa vida é uma jornada. A nossa vida é uma jornada onde ela teve o seu início quando nascemos. Ela está vivendo, estamos no momento do processo da vida, mas ela também tem o seu final. Ela tem também o seu objetivo alcançado. Só que grave uma coisa, só alcança o objetivo quem vive o processo. Bom dia, Norimã, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Só conquista o objetivo quando se aguenta o processo. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Não desista no processo. Há propósito na espera. Há propósito na espera. E eu quero começar essa live de hoje com um livro maravilhoso, um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, que é o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 11. Também um livro escrito por Salomão, e ele já estava na sua velhice. E esse texto diz o seguinte: Ele, o Senhor, o nosso Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Olha que maravilhoso e curioso esse versículo que diz: Ele fez tudo no seu tempo. Queridos, existe tempo para todas as coisas. Às vezes queremos acelerar o tempo, às vezes queremos acelerar os processos. Bom dia, nascido do Espírito. A paz de Jesus para você, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, ou bem-vinda, né? Eu não sei, mas seja muito bem-vindo a esse canal. Deus fez tudo no seu devido tempo e Deus nunca se atrasa, Deus tem um momento certo. Mas entenda, e também colocou no nosso coração o anseio pela eternidade. E esse deve ser o nosso maior foco, olhar para a eternidade. Mas, enquanto estamos no processo, enquanto estamos no dia a dia da vida, na maioria das vezes não conseguimos compreender o que Deus faz. Deus é perfeito. A questão não é compreender, a questão é confiar plenamente. A confiança, ela não exige explicações, por isso é confiança. Eu não sei, eu não entendo, eu não tenho respostas, mas eu confio e prossigo. Eu confio e vivo o processo. Eu confio e vivo no caminho
que Deus tem para nós. Meu nome é Cláudia. Amém, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe, viu? Precisamos confiar no processo. Sabe, a espera é um dos instrumentos mais poderosos de Deus. É na espera que há transformação. É na espera que há mudança de caráter. É na espera que a busca fica mais intensa. É na espera que somos forjadas pelo Senhor. É na espera que Ele revela as suas intenções. Ele molda o nosso caráter. Ele prepara o terreno para o cumprimento da promessa. Entenda uma coisa. A espera é uma terra fértil para frutificar as sementes das promessas de Deus para a sua vida. Grave isso. A espera é terra fértil para frutificar, para germinar, para crescer as promessas de Deus para a sua vida. Quem não espera não percebe as promessas. Quem não espera não alcança as promessas. Todo mundo quer viver as promessas, mas ninguém quer passar pelos processos. Pense numa árvore. Para ela frutificar, ela precisa germinar, ela precisa crescer e no tempo certo ela dá frutos. Todo mundo quer o fruto, mas ninguém quer esperar a árvore crescer. A nossa vida é assim. Existe um processo que não podemos atrapalhar, que não podemos tentar achar atalhos para passar pelos processos de outra forma. Não. Infelizmente, muitos desistem no processo. Muitos desistem porque não sabe esperar, não consegue esperar. Mas entenda uma coisa, nessa espera que você está vivendo, como eu também estou vivendo, entenda, Deus está investindo em você. Entenda isso, nesse tempo de espera que você está vivendo, como eu também estou vivendo, Deus está investindo em você. Ele não atrasa, ele está sendo intencional. Existe uma intenção. Existe um porquê no tempo de espera. Entenda uma coisa, tempo de espera com Deus nunca é perda de tempo. Eu vou repetir, tempo de espera com Deus nunca é perda de tempo, mas é um tempo de investimento eterno, é um tempo de preparação de solo, é um tempo onde Deus está te dando visão espiritual, te dando amadurecimento espiritual para você, no tempo certo, viver as promessas e aquilo que Deus tem para você. Eu creio que todos nós aqui, que estamos aqui, aqueles que vão passar por aqui depois, quando terminar a live, ela vai ficar gravada no YouTube. As pessoas que passarem por aqui, todos nós temos promessas de Deus e precisamos aprender a esperar o tempo certo, sem ficar ansioso, ansiosa, sem ficar preocupado, preocupada, mas vivendo o processo e sendo forjado, amadurecido e crescendo nesse processo. Mas eu quero comentar algumas coisas com você, importantes para que você não desista do processo, para que você não desista no meio do caminho, para que você não se preocupe nem fique ansioso nesse tempo de espera. Primeira coisa, grave isso. Deus trabalha no silêncio. Isso é uma característica de Deus. Deus não precisa te dar satisfação do que Ele está fazendo. Deus não precisa toda hora falar para você, estou fazendo isso. Não. Ele espera confiança. Ele espera uma fé genuína. Ele espera um posicionamento diante da vida nesse tempo de espera. Então entenda, Deus trabalha no silêncio. E nessa manhã, Ele vem nos dizer, eu quero ser boca de Deus para a sua vida. No Salmo 46, verso de número 10, Ele diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, calma, tranquiliza o seu coração. Eu sou Deus, não há outro além de mim.
eu sou o Senhor que te conhece, que te fez, que tem promessas para você. Meus planos são perfeitos, os meus pensamentos são maiores do que os seus, diz o Senhor. Então espera. Entenda uma coisa, o silêncio de Deus não significa a sua ausência, como às vezes pensamos. Não significa a sua ausência, mas significa preparação. Ele trabalha nos bastidores e precisamos confiar na sua fidelidade. Ele trabalha nos bastidores. Queridos, o céu trabalha nos bastidores. Precisamos confiar na fidelidade. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não estamos falando com uma criança que de repente por emoções muda de opinião. Não estamos falando com aqueles que são emocionalmente abalados. Um dia pensa numa coisa, no outro dia pensa outra. A vida é uma variável. Não, estamos falando com Deus imutável. Estamos falando com Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, e Ele trabalha no silêncio. O silêncio de Deus não é um não, mas é um convite à dependência. Grave isso, o silêncio de Deus não é um não, ele é um convite para a dependência. É um convite para a dependência. Deus quer que venhamos a conhecer melhor. Deus quer que venhamos a conhecer o seu caráter. Conheça o caráter de Deus. Deus não muda, é imutável. Deus é poderoso. Ele é tão poderoso que Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que queremos. Sabe, Deus quer que venhamos a conhecê-lo e não só ver o que Ele faz. Muitas pessoas esperam coisas do Senhor, mas não querem conhecer o Senhor. Queridos, o resultado, ele é consequência de um relacionamento. Entenda isso. O resultado abençoador para a minha vida e para a sua vida é uma consequência de um relacionamento diário com o Senhor. Bom dia, Olga, Mira, sejam bem-vindas. Deus abençoe. É uma consequência. Então, queridos, entenda uma coisa. Descanse enquanto espera. Confie enquanto espera. Continue caminhando enquanto espera. Continue exercendo a sua fé enquanto espera. Deus pode parecer que está em silêncio. De repente já faz tempo que você não sente mais aquele fogo do Espírito, mas continue. Persevere. Não desista no processo, porque há um propósito na espera. E queridos, eu quero ser boca de Deus para você nesta manhã. E eu quero te dizer que enquanto tudo parece calado ao seu redor, Deus está operando Deus está operando uma profunda obra na sua vida, nesse tempo de espera. E entenda, em breve, aquilo que foi gerado no silêncio será anunciado na sua vida. Em breve, aquilo que está sendo gerado no silêncio vai ser anunciado na sua vida. Não desista. Continue. Como eu sempre falo aqui, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas demandas, eu não sei quais são as suas dores, mas entenda uma coisa, aquilo que está sendo gerado nesse tempo de espera será anunciado na sua vida. Você terá respostas incríveis, acredite. A sua perseverança não é à toa. Então reanime o seu espírito, creia em Deus e continue a jornada da sua vida, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, continua marchando, não desista no processo, porque é um propósito na espera. Queridos, o silêncio de Deus não é a sua ausência, mas é uma forma que Ele trabalha profundamente. Deus está trabalhando, grave isso. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua família.
Deus está trabalhando na sua vida profissional. Continue a jornada. Amém? Então, primeira coisa que você e eu precisamos entender nesta manhã: Deus trabalha no silêncio. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa que eu e você precisamos entender para não desistir do processo, no meio do processo, entender que há propósito na espera. O tempo de espera é tempo de crescimento. É na espera que eu e você estamos crescendo. É na espera que eu e você estamos crescendo. Tiago, capítulo 1, versículo 4 diz assim: a perseverança deve ter ação completa. Devemos ir até o fim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. O que Tiago está dizendo aqui é que precisamos perseverar até o fim, porque essa perseverança vai nos trazer maturidade espiritual. Essa perseverança vai nos tornar homens e mulheres íntegros, completos, inteiros. E é isso que Deus quer. Deus não quer uma fatia da sua vida. Deus não quer um pedacinho da sua vida. Deus não quer uma área só da minha vida e da sua vida. Não, Deus nos quer por inteiro. Entenda que tudo que é importante para nós é importante para Deus. Sua família é importante para você? É importante para Deus. A sua vida é importante para você? É importante para Deus. Confie nisso. Confie nisso. O tempo de espera é tempo de crescimento. Deus está te preparando, queridos, hoje. Às vezes eu olho para trás e vejo que hoje eu sou um Fernando muito melhor do que ontem. Eu sou um pastor muito melhor do que ontem. Eu sou um marido muito melhor do que ontem. Eu sou um pai muito melhor do que ontem. Eu sou um avô muito melhor do que ontem. E isso é o que Deus espera, crescimento contínuo e diário. Nesse tempo de espera, enquanto não vemos nada acontecendo, entenda, aqui dentro você está virando um gigante. Aqui dentro você está virando uma mulher completa. A transformação que Deus faz na nossa vida é de dentro para fora. Por isso que você não vê, por isso que às vezes você não sente, mas você precisa confiar de que você está sendo transformada naquilo que Deus quer para a sua vida. Você tem uma missão, você tem um chamado, e Deus está te transformando para isso. Existe um tempo entre o amém da promessa, grave isso, existe um tempo entre o amém da promessa e o aleluia do cumprimento dessa promessa. Você diz amém quando você ouve a promessa e quando você recebe essa promessa. Mas existe um processo até você dizer aleluia, aconteceu. E é nesse processo, é nesse tempo que vem o amadurecimento. Sabe, como eu falei, assim como uma árvore frutífera cresce em silêncio antes de dar fruto, eu e você também cresceremos em silêncio, criando raízes em Deus, mas os frutos serão extraordinários. O fruto que você vai produzir, o fruto que eu vou produzir na minha casa, na minha família, na minha vida, no meu dia a dia, serão frutos extraordinários para a honra e glória de Deus. Recebe essa palavra. Entenda uma coisa, Deus prioriza o caráter. Deus prioriza a essência antes de realizar tudo aquilo que Ele tem para nós. Então o crescimento é invisível. O crescimento é invisível. Eu não sei se você conhece o bambu chinês. Eu acho que eu já falei uma vez sobre isso aqui. Quando você planta o bambu chinês, quando você cultiva o bambu chinês, o tempo passa e você não vê ele crescendo. Queridos, o bambu chinês, ele cresce para baixo, ele cria raízes para baixo durante 5 anos. Então você rega, você aduba, você cuida durante 5 anos e você não vê nada acontecendo. Depois de 5 anos que ele criou as raízes e ele está estruturado, sai o primeiro
caule, vamos dizer assim, da terra. Pequenininho, começa a crescer. Depois de 5 anos. Então, queridos, o tempo de espera é o tempo de criação de raízes. O tempo de espera é o tempo de criação de raízes. Você está criando raízes para quando vier os ventos, você não perecer. Quando vier as tempestades, você não perece. Sabe, quando vem aquelas fortes chuvas na cidade, as árvores que caem são aquelas que as raízes já estão podres. As raízes já não estão mais sustentando e elas caem. Mas aquelas árvores que permanecem é porque as raízes são profundas. As raízes são bem enraizadas, vamos dizer assim. E essas árvores não caem. Eu e você somos essa árvore que cria raízes profundas para aguentar os embates da vida, o tempo da vida. Então, querido, desenvolva hábitos espirituais sólidos enquanto você espera. Permaneça em Deus. Essa live, por exemplo, de hoje é um hábito. Eu faço live todo dia aqui, de domingo a domingo, a partir das 6 horas da manhã. Por quê? Porque é o tempo de investimento na vida espiritual. Seja uma pessoa de oração constante, jejue, medite na palavra. Use o tempo de espera como uma academia espiritual. Use o tempo de espera como uma academia espiritual. Malhe o músculo da fé. Exercite o músculo da fé. Quanto mais você exercita esse músculo, mais forte você fica. Mais com uma fé inabalável. Então, viva o processo. Não desista no processo. Porque o tempo de espera tem propósito. Amém? Entenda, o que você constrói no secreto é o que vai te sustentar. O que você constrói no secreto é o que vai te sustentar de pé, até Deus revelar publicamente aquilo que Ele tem para você. Nada está acontecendo. Você, de repente, não tem respostas. De repente, você não está entendendo. Esse é o seu secreto. Ninguém precisa saber. Só vai. Só continua. Só invista em hábitos do reino de Deus. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, e suporte o processo para viver o propósito. Suporte o processo para viver o propósito. Amém? Eu não estou falando que é fácil. Em momento algum, desde que comecei a live aqui hoje, eu estou falando que é fácil. Não é fácil. Por isso que é processo. É tempo. É fidelidade, é consagração, é entrega, é dedicação. Continue firme. Amém? Terceira coisa que eu e você precisamos entender. A promessa não morreu. A promessa não acabou. Esse tempo de espera não significa que não existe mais a promessa. Esse tempo de espera não significa que Deus não vai realizar a promessa na sua vida. Não. A promessa não morreu. Aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 3 nos diz. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. A esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Gere esperança nessa promessa. Aumente suas expectativas pelas promessas de Deus. Se apegue com firmeza, como diz Hebreus, a essa esperança. Porque mesmo nesse tempo de espera, a promessa continua de pé. Eu sempre costumo dizer, queridos, uma das maiores certezas que precisamos ter quando acordamos é porque acordamos porque as promessas continuam de pé. Acordamos porque Deus renovou o fôlego de vida em nós. Acordamos porque Deus não desistiu de nós. Sabe, eu sempre quando eu abro o olho, eu entendo que Deus está falando, levanta, porque eu ainda continuo a sua história. Então, queridos,
Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero ser boca de Deus. Existem promessas para a sua vida e elas não morreram e não irão morrer nesse tempo de espera. Então continua a sua jornada da vida com a sua expectativa lá em cima, com a sua esperança lá em cima, crendo que Deus é maior, interessado que você viva bem, que você conquiste o que precisa conquistar, que você realize o que precisa realizar e que o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família. Então continua, porque a promessa não morreu. Não importa o tempo. De repente há tempos aí que você acha que as promessas parecem distantes ou até mesmo esquecidas. Mas entenda, o tempo passa, mas elas continuam de pé. O coração começa a duvidar, mas elas continuam de pé. De repente você acha que Deus esqueceu de você e nessa manhã Ele está dizendo, continua, porque eu estou contigo. Continua, porque as minhas promessas, aquelas promessas que eu passei, que eu vivi para você, elas continuam de pé. Entenda uma coisa, as promessas de Deus, elas não são baseadas nas nossas circunstâncias. Não. As promessas de Deus, elas são baseadas na fidelidade dele, na sua fidelidade. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Queridos, se você lê a palavra de Deus, por isso que eu sempre medito nessa tecla, leia a palavra de Deus todos os dias, para você fortalecer a sua fé, para você fortalecer a esperança e a expectativa em Deus, porque Deus não desistiu de você. Sabe, a Bíblia é repleta de pessoas que esperaram longos períodos para que coisas acontecessem. Abraão esperou 25 anos. Abraão recebeu uma promessa, ele tinha 75 anos, que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria um filho. Isaac é o filho da promessa. Só que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Ele esperou 25 anos para a realização da promessa. Eu não sei quanto tempo você está esperando, não faço a mínima ideia, mas continue firme. Abraão viveu o que viveu, porque ele permaneceu. Eu vou repetir. Abraão viveu o que ele viveu, as promessas que ele viveu, porque ele permaneceu. José esperou 13 anos, lembra a história de José? Foi jogado num poço pelos seus irmãos, depois ele foi vendido por uma caravana de mercadores, de escravos, foi parar no Egito. No Egito ele começou a trabalhar na casa de Potifar, o braço direito do exército, o braço direito do faraó. Ali ele foi julgado de forma inocente, foi para o calabouço, ficou preso, mas Deus tinha promessa na vida de José. Deus tinha colocado para José um sonho, Deus tinha dado um sonho para José. Eu fico imaginando José no calabouço, eu fico imaginando José preso, pensando, e a promessa de Deus, e aquilo que eu sonhei. Mas 13 anos depois, uma noite ele estava no calabouço dormindo. No dia seguinte, ele estava no palácio, se tornou governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito, só abaixo de Faraó. Ele esperou 13 anos. Davi esperou 15 anos para se tornar rei. Vocês conhecem a história de Davi? Ele foi ungido no pasto pelo profeta Samuel. Ali ele foi declarado rei sobre Israel, no secreto. No secreto. 15 anos depois, Davi sentou no trono. E até hoje ele é reconhecido como o melhor rei, o rei de Israel. Se você olhar a bandeira de Israel, ela é a estrela de Davi. Davi esperou 15 anos para as promessas acontecerem. O próprio Jesus esperou 30 anos para exercer o seu ministério. Ninguém sabia de Jesus, mas quando ele fez 30 anos, ele se revelou publicamente, começou a executar, a fazer os milagres, começou a cumprir a sua missão, a sua jornada. Ele esperou 30 anos
para começar a fazer aquilo que o Pai o havia enviado. Entenda uma coisa. Se Deus prometeu, vai acontecer. Então, se você tem promessa de Deus, se agarre nessas promessas. Continue firme, continue no processo, continue vivendo um dia de cada vez, crendo que Deus vai realizar, e nesse silêncio, nesse tempo de espera, Ele está trabalhando. Lembre-se do que Deus falou para você. De repente Deus falou com você em outras lives aqui. De repente Deus revelou para você através dessa live algumas promessas. O que Deus falou para você? Então restaure essas promessas antigas na sua mente. Releia, declare, sonhe, volte a sonhar. Sabe, a fé se renova pela lembrança. Lembra daquilo que Deus te falou. Lembra daquilo que Deus te prometeu. Eu creio, querido, que promessas esquecidas, elas serão reativadas hoje. Eu creio que promessas esquecidas você lembrará hoje. E o que parecia enterrado vai voltar a viver pelo poder de Jesus Cristo. A promessa não está morta. A promessa não está morta. Traga na memória aquilo que te dá esperança. Jeremias disse isso. Traga na memória aquilo que te dá esperança. Continue firme, continua nos processos. Não desista no processo a propósito, no tempo de espera. Amém? Quarta coisa que eu e você precisamos saber, precisamos entender. Deus está te guardando no processo. Você sabia que o processo nos protege? Você sabia disso? O processo nos protege. Enquanto não estamos prontos para viver aquilo que Deus tem para nós, Deus nos guarda no processo, porque senão estragaríamos o que Deus tem para nós. Senão nos perderíamos. Sabe pessoas que recebem as bênçãos do Senhor e vão embora, somem? A gente como pastor, a gente vê isso muito nas igrejas. A pessoa chega destruída. A pessoa chega com as emoções abaladas, com a fé destruída, com o emocional perturbado, com a mente. A vida começa a melhorar, as coisas começam a acontecer, porque o Evangelho é isso, ele transforma. Começa a dar tudo certo. Claro, existem suas demandas. Dar certo não significa ausência de conflito. Dar certo não significa ausência de problemas. Mas a vida começa a ter um outro sentido, o olhar para as demandas, para os problemas já muda e a pessoa começa a ficar bem. Independente das circunstâncias, ela começa a sentir uma paz inexplicável. Tá tudo bem, ela some. Você não vê mais a pessoa na igreja. Depois ela volta de novo destruída, porque ela não estava pronta ainda para viver tudo aquilo que ela tinha que entender que era um processo. Então, queridos, quando entendemos o processo, quando entendemos que a vida passa por fases e ciclos que fazem parte do processo da preparação de Deus para a nossa vida, quando entendemos isso, esse processo nos protege, esse processo nos guarda, esse processo nos prepara para viver o extraordinário e viver aquilo que Deus tem para nós. Salmo 121, versículos 7 e 8 diz assim: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora para sempre. Deus te protege, me protege nos processos da vida. Então se sinta guardado pelo Senhor nesse tempo de espera. Sinta-se protegido pelo Senhor nesse tempo de espera. Entenda uma coisa. Deus não apenas nos promete destinos. Você tem um destino para chegar, prometido por Deus. Mas entenda, Ele cuida de toda a jornada. Ele não só promete o destino, mas até chegar lá, Ele nos protege na jornada da vida. Sabe, muitos temem o processo. Mas entenda, é nesse processo que existe a proteção divina.
É nesse processo que existe o guardar do Senhor. Você está esperando? Espere com fé, porque Deus está te guardando nesse processo. Sabe, a prova que vivemos é a proteção de Deus. Porque Deus cuida do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, enquanto você caminha em direção às promessas. Que nessa manhã, em nome de Jesus, você sinta o cuidado de Deus agora. Sinta Ele te abraçando. Sinta Ele te dizendo, meu filho, minha filha, não temas. Eu estou nesse processo com você, diz o Senhor. Eu estou nesse processo com você. Não temas. Continue caminhando, continue acreditando, porque eu estou contigo. Então, queridos, rejeite todo medo, rejeite toda preocupação, rejeite toda ansiedade. Confie e continue. Você está debaixo da nuvem do Altíssimo, porque Ele está te guardando. Sabe, mesmo que o processo esteja te pressionando, Deus está te guardando. O que era para você desistir, está hoje sendo transformado na permanência, na continuidade do processo, onde Deus te guarda, onde Deus te livra e nenhum mal chegará à tua tenda. Nenhum mal chegará nesse processo, porque o Senhor está contigo. Amém? Sabe, Deus não apenas promete chegar até o fim, mas Ele caminha com você para chegar nesse fim, chegar nesse destino. Deus está com você. Lembra quando aqueles 3 homens na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 amigos de Daniel, foram jogados na fornalha porque não se dobraram à estátua de Nabucodonosor? Eram 3 homens que foram jogados naquela fornalha. Ali, aparentemente, seria o destino final deles. Mas ali foi um processo, porque o 4º homem chegou, porque Deus estava com eles. E eles aguentaram o processo da fornalha e saíram desse processo ileso, porque Deus os guardou no processo. E não vai ser diferente comigo e com você. Aguenta. Se você está numa fornalha, aguenta. Deus está com você. Continue firme. Deus está com você. Amém? Aguente o processo. E por último, para iniciarmos a nossa oração hoje, a espera, ela gera testemunho. A espera gera testemunho. Queridos, eu e você, quando esperamos, nos tornamos geradores de testemunhos daquilo que Deus está fazendo e cumprirá em nossas vidas. Salmo 40, verso de número 1 e 3 ao 3 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Eu vou repetir esse salmo. Escute esse salmo com o coração. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou, ouviu o meu clamor, e muitos verão, será testemunho, e confiarão no Senhor. Ei, você está pronto para testemunhar? Você está pronta para testemunhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Então se prepare, porque você será surpreendido, surpreendida por Deus. E você dará um testemunho lindo de que Deus é o Senhor da sua vida, da sua casa e da sua família. Queridos, existem sim momentos difíceis na vida. Vida com Deus não significa ausência de lutas. Vida com Jesus não significa ausência de problema, de conflitos. Eu não estou querendo te apresentar um Jesus aqui que a vida se torna uma vida fácil. Não, não é isso. Vida com Deus é uma vida de luta, uma vida de processos, uma vida de... Mas o que eu quero que você entenda é que a vida, apesar de tudo isso, ela pode ser mais leve,
quando ela é enxergada pela perspectiva do céu, quando ela é enxergada pelo olhar de Cristo, quando ela é vivida em Cristo. E isso gera testemunho. Entenda, a sua espera não será em vão. Você glorificará a Deus ainda. Continue firme. As pessoas vão olhar para você e vão entender que existe um Deus que continua realizando milagres. As pessoas vão olhar para você e vão ver que existe um Deus que ainda cumpre promessas. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver um Deus sendo glorificado através da nossa vida, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele. Amém? A espera gera resultados, a espera gera testemunho. Queridos, Deus quer fazer algo tão poderoso na minha vida e na sua vida, que isso vai gerar fé nos outros, isso vai gerar esperança nos outros, e você será um testemunho vivo daquilo que Deus fez e continuará fazendo na sua vida. Se prepare para testemunhar. Se prepare para testemunhar. Sabe, pare de esconder a sua história. Compartilhe a sua jornada com os outros. A sua espera vai fortalecer os outros. Aqueles que te conhecem e que de repente estão prestes a desistir, vão olhar para você e vão perceber que vale a pena continuar. Vale a pena continuar. Você será um sinal vivo da perseverança. Você será um sinal vivo da esperança. Você será um sinal vivo da glória de Deus. Então continua, porque o tempo de espera gera testemunho. O que você espera no silêncio hoje vai gerar testemunhos públicos para aqueles que estão vivendo nas dificuldades da vida. Entenda, você vai ser um farol por onde você passar. Então, queridos, Deus está no processo. Deus está no processo. Então, não desista do processo, porque há propósito na espera. Eu sei, de repente você está chorando, de repente você não está entendendo, de repente você não está, mas você está sendo forjado, forjada, amadurecido, amadurecida. A promessa que Deus tem para você, ela vai se realizar. Isso não tem a ver com as circunstâncias. Então, entenda, colheita, o tempo de colheita é para quem persevera. Deus tem promessas para a sua vida. Amém? Eu quero terminar essa live lendo o mesmo versículo que eu iniciei. O versículo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Ele, o Senhor, fez tudo apropriado no seu tempo. E também pôs no meu coração e no seu coração um anseio pela eternidade. Queremos chegar até o fim, porque temos uma eternidade para viver. Mas mesmo assim, não compreendemos inteiramente o que Deus faz. Mesmo você não compreendendo, mesmo você não entendendo, avança, porque Deus trabalha no silêncio, porque o tempo de espera é tempo de crescimento, porque a promessa que Deus te fez e me fez, ela não morreu. Entenda, Deus está te guardando, te protegendo nesses processos da vida, e Ele está gerando, nesse tempo de espera, testemunho para a honra e glória do nome dEle, na sua e na minha vida. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não desista no processo. O tempo de espera tem um propósito. Há um propósito no tempo de espera. Queridos, que essa palavra seja uma palavra de encorajamento, de fé, de ânimo para a sua vida. Vamos iniciar uma semana nova. Amanhã já é segunda-feira e será uma semana extraordinária, onde eu creio que você terá respostas de Deus, onde eu creio que você terá ainda mais e mais direções na sua vida, direções do alto. Que os teus ouvidos estejam sensíveis ao Espírito e que você caminhe na obediência, na fidelidade e no amor que Deus tem por mim e por você. Amém? Vamos orar?
Vamos orar pedindo para Deus nos abençoar nesse novo dia. São 6h49, o dia está começando, muitas pessoas ainda estão dormindo e nós estamos aqui na primícia, no primeiro tempo desse novo dia. Amém, queridos? Vamos orar, Senhor Deus e Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença, essa presença gloriosa, essa presença que nos conforta, nos consola, nos corrige, nos alerta e nos transforma. Senhor, obrigado, Senhor, por nos acordar. Obrigado, Senhor, por nos despertar para mais um dia, esse dia que o Senhor fez, e como diz a Tua palavra, nesse dia que o Senhor fez, devemos nos alegrar. Que possamos continuar nos alegrando, Senhor, nos processos da vida. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, às vezes momentos de incredulidade, às vezes desespero, ansiedade, mas aqui estamos. Mais um dia para ser vivido na Tua presença. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, Senhor, que a vida é cheia de processos. Mas precisamos, nesses processos, glorificar o Teu nome. Por isso, nos dê coragem, nos dê força para continuarmos esperando o tempo certo, porque o Seu tempo, Senhor, é perfeito. Que não venhamos a estragar, Senhor, com a força do nosso braço, que não venhamos a tentar pegar atalhos ou fazer da nossa forma, porque já sabemos que do nosso jeito não dá certo, mas do jeito do Senhor é perfeito. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha visitar cada um que está aqui online, abençoa cada casa, abençoa cada família, que eles possam continuar firmes nos processos da vida, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, entendendo que o Senhor está nos fazendo caminhar com segurança. Senhor, esse tempo de espera é tempo de proteção, é tempo de guarda. Por isso, Pai, abençoa essa casa, essa família, abençoa esses negócios. Enquanto eles esperam, Senhor, revela o Teu propósito na vida deles. E que eles possam continuar firmes nas promessas e naquilo que o Senhor tem. Obrigado, Senhor, por cada um aqui. Pai, eu não oro só por eles, mas oro por aqueles que passarão por aqui e assistirão essa live depois. Que esta palavra os transforme, que esta palavra os encoraje, que eles possam ter paciência, que eles possam ter temor do Senhor. E que essa palavra que recebemos aqui possa ser bálsamo, possa ser rema na vida de cada um. Senhor, obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, obrigado, Senhor. Essa manhã criada pelo Senhor, que possamos viver o dia de hoje intensamente, no centro da Tua vontade, fazer tudo aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai, obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.